Oi Aquário, eu sou a Yara, esse é o canal Bendita Cidade, é um canal novo no YouTube, esse é o primeiro vídeo que eu tô postando para o signo de Aquário. Aqui é um canal que a gente vai falar de tarô, astrologia, outros oráculos, espiritualidade no geral. E a primeira leitura do canal, ela vai ser para a gente descobrir quais são as lições que você precisa extrair das experiências vividas em 2022 e quais as lições que você precisa extrair das experiências que você ainda vai viver em 2023, tá bom? Para esse ano próximo fluir bem como uma continuação do trabalho que você vem fazendo, ainda que inconscientemente, em 2022. Para isso, a gente vai usar dois decks. O primeiro é o Tarô dos Orixás, que é um tarô só de arcanos maiores, e o segundo é o Tarô do Zen de Osho, tá? É o tarô completo mesmo. Daí eu vou tirar primeiro duas cartas desse tarô para ver a energia geral de cada um desses 2 anos e depois a gente vai desenrolar com o Zen de Osho. Aquário, alguns recados que eu preciso dar para você, por exemplo, é que eu tinha me programado para estrear o canal na primeira semana de janeiro. Só que, por orientação da espiritualidade, eu acabei precisando estrear antes para trazer para vocês esse vídeo com essa mensagem, tá bom? Então eu não vou estar aqui com os equipamentos que eu me programei para estrear, não vou estar no ambiente que eu me programei para estrear. Então vou pedir para vocês muita paciência com os detalhes técnicos, né? Áudio e imagem, que talvez não sejam os mais perfeitos que você já viu. E também com qualquer influência externa, né? De barulho, qualquer bagunça, qualquer coisa que seja novidade no meio da leitura. Mas se apegue à mensagem, tá bom? Para fluir direitinho e você vai ver que tem o que se aproveitar aqui sim. Então, sem mais enrolação, Aquário, vamos começar a leitura. Vou tirar primeiro as cartas do Tarô dos Orixás, pra gente saber qual a energia geral desses 2 anos, tá bom? Dessas experiências que você viveu aí, com o intuito de te dar alguma lição. A gente vai descobrir agora que as lições são essas. Primeiro, Aquário, tem Ogum no seu ano de 2022, me mostrando que as experiências que você viveu em 2022, elas tinham um intuito muito claro, talvez até para você, porque quando a gente fala de Ogum, a gente está falando de uma coisa muito direta, de uma energia muito direta. Então, aqui talvez ficou muito claro para você que essas experiências que você viveu, elas tinham o propósito de resgatar em você uma força guerreira, um potencial de ação, de lutar realmente por aquilo que você acredita, principalmente, Aquário, aqui, pelos seus ideais, que é aquilo que é mais importante para Aquário. Ogum é o guerreiro, e nenhum guerreiro luta a ponto de vencer se ele não tiver um ideal a defender. E Aquário vive nessa bolha, né, dos ideais, não no sentido ruim, bolha, mas eu quero dizer, Aquário vive nesse núcleo, né, dos ideais. Os ideais são a base da psique de Aquário. Então aqui em 2022, as experiências que você viveu, por mais que elas tenham sido às vezes complicadas, muitas vezes dolorosas, né, a gente sabe, mas elas tinham esse propósito muito claro de resgatar em você o seu potencial guerreiro, o seu potencial de lutar, e principalmente para defender seus ideais, coisa que é muito importante para Aquário, né? Vamos ver qual é a energia principal para as experiências que você vai viver em 2023. E a gente já vai desenrolar direitinho essa história de 2022 aí, com o Tarôzinho de Osho, tá, Aquário? Eita, saltou muita carta, não vou pegar. Aquário, 2023. Muita carta de novo, Aquário. Agora sim. Uau, Aquário, ó. Para 2023 você tem Iku. Essa carta ela é análoga à morte do tarot tradicional. É uma carta maravilhosa porque ela fala de cortes. Ela fala de morte, nascimento, morte e renascimento. Que é um processo muito, como é que eu vou dizer, assustador para Aquário, porque Aquário é um signo de ideias fixas, né? Um signo de ar e fixo. Mas, por outro lado, Aquário, muito necessário para vocês, porque vocês são regidos por Urano. Então, vocês se sentem muito confortáveis em fazer uma revolução, seja onde for, né?
Então, em 2023, você vai precisar se agarrar um pouquinho a esse gosto que você tem pela mudança, pelo novo. Porque muitas coisas aqui vão precisar ser cortadas, finalizadas mesmo. Porque quando a gente fala de morte, que é o arquétipo dessa carta, a gente não está falando de morte física, né, dessa morte material que a gente conhece. A gente está falando de fins de ciclo mesmo. E nenhum fim de ciclo é um fim absoluto, né? Um fim de ciclo é sempre o início de um novo. E você em 2023 vai constantemente viver experiências que vão exigir de você essa capacidade de reconhecer o que é o fim de um ciclo e o início de outro, tá bom? E olha, para você isso vai acontecer, como eu te disse, muito no campo dos ideais, porque aqui em 2022 você afiou a espada com Ogum. Foi por isso que aqui você precisou fortalecer a sua força guerreira, a sua força de lutar pelos seus ideais, porque você vai precisar desses ideais muito fortalecidos e muito bem definidos dentro de você para saber exatamente quais cortes fazer. Aquário, você tá com a espada na mão e você vai precisar saber usar, tá bom? Vamos desenrolar agora essa história com o tarôzinho de hoje. Primeiro a gente vai tirar uma carta pro seu mental em 2022. Vamos lá, mental de Aquário em 2022. Mental de Aquário 2022. Saltaram duas cartas, Aquário, eu vou pegar as duas, tá bom? Ó, a primeira é a sacerdotisa, a voz interior. E nós somos o mundo 10 de ouros, Aquário. Mentalmente, você tava em 2022 muito bem preparado aqui. Acho que me deu até uma agonia agora de ter te falado que em 2023 você vai precisar saber usar essa espada. Me parece que aqui em 2022, quando você começou a afiar essa espada, você já claramente já estava aqui raciocinando sobre como usar. Você já vem em 2022 fazendo esse trabalho aqui, ó, de escutar a sua intuição. Você tem aqui muito sólidos mesmo os seus ideais mentais. Tudo o que é mental aqui para você tá muito sólido, tá muito bem definido, tá muito bem imprimido no mundo físico, muito bem impresso, desculpa, no mundo físico. É como se você aqui, em 2022, durante todo esse processo em que você fortalecia, resgatava seu potencial guerreiro, durante essas experiências de 2022, que realmente aqui agora a gente sabe que foram bem fortes, foram experiências que vieram realmente para fazer o que Aquário realmente, como eu te disse, precisa. Vieram para revolucionar mesmo o seu mental, para realmente aqui fazer com que alguns ideais seus ganhassem muita força dentro de você, a ponto de você não ter piedade, de certa forma, você não me entenda mal, mas você não ter piedade de fazer os cortes que precisavam ser feitos. E isso para Aquário às vezes pode ser um pouquinho desconfortável, porque Aquário é um signo muito preocupado com o coletivo. Então, às vezes, quando você tem que tomar decisões muito individuais, você pode se sentir desconfortável. Isso é comum, isso é tranquilo para quem tem consciência em Aquário, Sol em Aquário. Mas aqui, durante esse ano, você teve que um pouquinho abafar esse teu lado muito preocupado com o coletivo para se conectar com o seu interior. Se conectar com a voz que te comanda de dentro mesmo, aquela voz que é a sua intuição mesmo. Você teve que se conectar com isso para não ter... Como é que eu vou te dizer? Não priorizar as coisas erradas durante esse processo. Você teve que se agarrar muito bem aqui às suas prioridades. E nem sempre essas prioridades aqui eram o seu ideal. Às vezes eram outras áreas da sua vida, outras partes aí da sua psique que você estava trabalhando. Mas você teve que saber muito bem aqui priorizar. Se priorizar, na verdade, eu vou deixar assim porque fica bem mais abrangente, você vai conseguir encaixar aí na sua situação. Porque aqui em 2022 foi muito preciso você saber se priorizar para não prejudicar os seus processos. Porque como eu te disse aqui, você estava afiando a espada para fazer os cortes, que você vai fazer ainda em 2023. Pode ser que algumas situações ou algumas pessoas já tenham se sentido cortadas aqui da sua vida durante esse ano. Porque como eu te disse, enquanto você afiava essa espada, ou seja, fortalecia os seus ideais, você já estava raciocinando também do outro lado do seu cérebro sobre o que você ia cortar com ela. Então pode ser que você já vinha agindo em prol desses cortes
todos que você vai fazer em 2023. Mas em 2023 vai ficar muito claro o que vai ser cortado, o que não vai. Você vai ter até, durante esse processo, essa sabedoria de deixar claro, porque às vezes a gente faz os cortes e deixa em aberto as coisas. A gente sabe quando a gente, por exemplo, vai podar o jardim, a gente corta a erva daninha, mas deixa pedaço da raiz e é isso. Você às vezes, a gente às vezes em alguns processos de corte desses, a gente deixa as coisas em aberto. E isso é uma coisa que você não vai fazer em 2023. Você vai cortar aqui definitivamente de forma muito clara as coisas que precisam ser cortadas. Muito bom. Parabéns pela sua coragem, Aquário. Vamos ver agora como que vai ficar, como que esteve o seu mental, o seu emocional, perdão, enquanto você lidava com essas questões de 2022. Emocional de Aquário em 2022. Caiu muita carta Aquário, né? Pro teu emocional, Aquário, nossa, outro arcano maior. Pro teu emocional em 2022, a gente tem a Roda da Fortuna. Que aqui nesse tarô Zen-Joshu é a carta da mudança. Mas é análoga à carta da Roda da Fortuna no tarô. Então ela vem me dizendo, essa carta no teu jogo, que em 2022, emocionalmente, você esteve um pouco instável. É como se as suas emoções elas mudaram muito de um estado de nível muito alto para um estado muito baixo. Muitas vezes as suas emoções ficaram muito inconstantes. Em um momento você estava muito eufórica, muito eufórico, muito feliz, satisfeita, e no momento seguinte você podia já sentir o contrário disso, ou seja, você sentiu aí uma bipolaridade nas emoções, né, em 2022. O que é muito natural, porque como eu te disse, o seu foco aqui era no seu mental. Você realmente precisou fazer um trabalho, e um trabalho que exige agilidade, rapidez, porque essa carta, ela fala também de movimento rápido. Então você sabia que nesse trabalho aqui de afiar sua espada, ou seja, fortalecer os seus ideais, não havia muito tempo a perder. E agora a gente sabe por quê, né? Porque em 2023, você vai precisar cortar sem piedade as coisas. Você vai precisar ter aqui seus ideais muito bem fortalecidos para saber o que cortar em 2023. Então, em 2022, justamente por você estar com todo esse foco no seu mental, você acabou se perdendo um pouquinho no emocional. Porque um dos trabalhos também que você tinha muito importante de fazer aqui, que é uma das outras coisas que essa carta fala, era de alinhar o seu emocional com o seu mental. Porque um guerreiro, para lutar, uma guerra para confiar no seu ideal, ele precisa que esse ideal atenda tanto o seu mental quanto o seu emocional. Ele tem que mentalmente entender o propósito do seu ideal, mas emocionalmente ele tem que acreditar e se satisfazer de ver esse ideal sendo, né, conquistado, sendo efetivado na matéria. Então aqui, um dos trabalhos que você precisou fazer também foi alinhar o seu mental com o seu emocional. E para isso, como seu mental estava, né, em trabalho constante, em mudança constante, seu emocional acabou sofrendo essa interferência. E você acabou passando um ano com o emocional muito instável, sentindo muito essa dificuldade de se manter numa energia boa emocionalmente, ou se manter numa energia, não vou nem dizer boa porque te remete ao bom e mal, né, que não faz muito sentido hoje em dia mais. Mas se manter numa energia produtiva emocionalmente, com as emoções fluindo bem, te impediu um pouquinho, esse processo mental te impediu um pouquinho de sentir essa fluidez nas suas emoções esse ano, porque você não conseguiu manter, né, essas emoções fluindo o tempo inteiro. Ninguém nunca consegue o tempo inteiro, lógico, mas você sentiu assim muito marcada essa mudança toda hora de estado emocional, sabe? E isso pode até ter um pouquinho, né, dado uma desacelerada no seu trabalho mental em alguns momentos, que era o seu foco. Mas não se preocupe, Aquário, 2023 tá bem aí, sua espada tá bem afiada, você já sabe que você vai cortar. Então a tendência, né, a gente ainda vai tirar uma carta para ver seu emocional em 2023, as cartas que eram que foram muitas, por isso que eu não peguei.
Mas a tendência é que em 2023 seu emocional esteja muito mais bem estabilizado. Porque como eu te disse, aqui você já vai estar vendo esses cortes acontecendo, você já vai estar com a determinação de fazer esses cortes muito claramente. Eles vão estar evidentes tanto para você quanto para as outras pessoas. Porque aqui em 2022, se você já iniciou esses cortes, muito provavelmente alguns deles foram de forma meio inconsciente. Mas em 2023 não tem como, tudo isso vai ficar muito claro. A energia dos cortes que você vai fazer é a energia principal do seu ano. Ou pelo menos aprender a reconhecer o momento de cortar, de finalizar ciclos, é a principal lição que 2023 vem te trazendo. Então a tendência é que em 2023 você tenha um emocional assim, muito mais tranquilo, muito mais estável, tá bom? Mas vamos ver agora o aspecto inconsciente dessas experiências que você viveu em 2022. Tá? O que é que você ainda não está enxergando sobre elas? Porque, como eu disse até agora, nessas cartas, o que a gente viu foi o seu mental e o seu emocional. Isso sempre é muito claro pra gente. Por mais que esteja em momento de confusão, a gente sabe pelo menos que está em confusão. Agora, aquele aspecto inconsciente é aquilo que realmente a gente não está pescando sobre a situação. E normalmente as pessoas ao nosso redor já pescaram. Esse é o grande embate que a gente tem com as pessoas. O que você ainda não viu aqui, Aquário, sobre essas situações, sobre esses cortes, talvez até o que ainda esteja te segurando um pouquinho, né, na hora de definir aí quais são esses cortes que vão fazer, em alguns casos que você vai fazer, é um certo apego com o passado, porque essa carta aqui, ó, nesse tarô ela fala de sonho, né, mas o sonho, mas ela sempre fala em você sonhando com o que já deveria ter ficado para trás, ou com o que já até ficou, já tá lá. Então essa carta ela tá me dizendo assim, no teu aspecto inconsciente, Aquário, que uma das dificuldades maiores que você tem aqui em fazer esse trabalho de fortalecer os seus ideais é que você ainda está um pouco apegado com ideais do seu passado, com ideias que já não estão... você já não acredita tanto, né? São coisas que você não tem mais aptidão de defender com tanta propriedade, porque você já não acredita. E aí é que complica um pouco para você esse processo, porque tá inconsciente. Você não tem ainda noção que porque assim, mentalmente, conscientemente, você já até pode ter botado esses ideais em xeque. E talvez decidido conscientemente que eles já não te servem, que você já não acredita neles. Mas inconscientemente, na hora de pensar sobre os seus projetos, sobre os seus processos, você ainda se influencia um pouco por esses ideais. E aí vai tentando você aí, Aquário, descobrir quais ideais são esses, né? Pra você já ir soltando eles. Que em 2023 você tem cortes a fazer sobre esses ideais, né? Vamos ver agora o seu mental pra 2023. Como que vai estar o seu mental em 2023, Aquário? Ó, Aquário, mais um arcano maior pra você. A carta da existência no tarô Zen de Osho, que é análoga à carta do mago no tarô tradicional. Essa é uma carta, Aquário, que ela fala assim, ó, que você tem todas as ferramentas na sua mão para fazer esses cortes que você precisa fazer. E como ela tá no seu consciente, no seu mental, você já sabe disso, Aquário. Você tem plena noção de que você tem todas as ferramentas para fazer esse corte. Mas, o que te pausa aqui? O que te pausa são comparações. Você, de alguma forma, em algum nível aí dentro da sua mente, você está se comparando com outras pessoas. E isso está te prejudicando em soltar esses ideais que você já não acredita. Eu não sei exatamente como está acontecendo aí no seu processo individual, porque para cada um de vocês que está aqui me assistindo agora vai ser uma coisa específica. Mas, ó, pense assim que você tem todas as ferramentas na mão para fazer os cortes que você precisa para começar a pôr em prática os ideais que você acredita agora, mas o que está te barrando é justamente você se comparar com outras pessoas no sentido dos ideais mesmo. Porque assim, ó, é como se... Deixa eu ver um exemplo aqui para você. Como se, por exemplo, eu já não acredito, eu já não defendo mais tal ponto de vista, né? É muito difícil eu dar exemplo sobre ideais, Aquário, porque vai parecer que realmente é uma tendência minha. E aí não tem como. Eu preciso aqui deixar bem abrangente mesmo pra você. Mas você tenta acompanhar. Você é muito bom nisso.
Eu já não acredito em tal ideal, isso já não me serve mais, sabe? Mas tem um grupo de pessoas ali que defendia esses ideais comigo. E aí agora esse grupo talvez me exclua. Talvez eu não consiga mais fazer parte desse grupo, ou conviver com essas pessoas, ou participar dessas celebrações, dessas reuniões com essas pessoas, enfim. Talvez eu seja excluída de grupos, se eu colocar os meus novos ideais em prática. Essa vai ser a sensação que você vai ter, talvez, aí mentalmente em 2023. Mas não pode, Aquário. Não se apega com isso, sabe por quê? Primeiro, você é muito livre, e a gente sabe disso. Aquário não suporta prisões. Então, se você entender que essas comparações aqui, elas estão te prendendo de fazer os cortes que você precisa, sabe? E vivenciar seus novos ideais com todo o seu, né, com toda a plenitude, com toda a potência que eles têm, você vai precisar se soltar dessa amarra pra isso. Porque Aquário não trabalha na falta de liberdade. Aquário não trabalha quando tem alguma prisão ali. E é isso que essas comparações estão fazendo com você, te prendendo de soltar os ideais que já não servem pra você. Você não se preocupa em se comparar com os grupos que você está deixando de idealizar junto, né? Porque você não está deixando ali de gostar dessas pessoas, ou não está deixando de... Não precisa deixar de conviver com essas pessoas, a não ser que elas não saibam respeitar esses teus novos ideais. Aí você sozinha vai saber se retirar dessa situação, porque você é Aquário, né? Então vamos lá. Vamos ver agora o seu emocional para 2023. Confia, Aquário, nos seus ideais atuais. Se eles vieram até você, se eles mudaram, é porque você precisa revolucionar também o seu mental, não se preocupa. Você tem é aí que está talvez um dos problemas que Aquário enfrenta assim, com muita frequência. Porque Aquário é um signo que defende os próprios ideais. Aquário precisa de ideais para ir para frente. E Aquário também, e esses ideais são fixos em Aquário, né? Só que Aquário também é um signo que, por ser regido por Urano, tem a necessidade de se renovar, de se atualizar constantemente, porque Aquário tem essa visão, né, lá na frente já do que vai precisar ser feito. Não é nem do que precisa ser feito agora. Aquário precisa, já tem assim claramente as coisas normalmente, como que elas precisam estar lá na frente. Então ele já começa agindo agora para que as coisas lá na frente estejam como elas precisam, para que a coisa continue se desenrolando e o coletivo continue trabalhando junto em coletivo. Então vocês às vezes têm essa dissonância cognitiva, Aquário. Eu espero que todo mundo de alguma forma entenda o que eu estou dizendo. Mas tem esse embate dentro de si de, ao mesmo tempo, querer se prender aos seus ideais, mas ter a necessidade de revolucionar esses ideais. Seus ideais são importantes, Aquário são, mas eles precisam sim ser revisados, revolucionados, alguns momentos, situações da vida, tá bom? Que você não vai poder fugir de atualizar esses ideais, não. Até para você continuar defendendo ele com toda a firmeza que você defende, você precisa acreditar neles profundamente, tá bom? Então, sempre que você sentir a necessidade de mudar esses ideais, não fica enrolando no processo. Revoluciona sem medo, tá bom? No seu emocional, Aquário, saiu o 4 de ouros, 4 de terra, o avarento. É como se aqui, de novo, me remete àquela ideia sua do seu inconsciente em 2022, que você ficou por muito tempo ali com a dificuldade de soltar ideais antigos, né? Você ainda ficou ali muito olhando para trás, para essas coisas que você está deixando, porque você já está deixando, como eu te disse. Em 2023 você vem cortando definitivamente essas coisas que já não te servem, mas você já está trabalhando nisso. E a sua dificuldade nesse processo é continuar olhando para trás, continuar de alguma forma atendendo inconscientemente nas atitudes, nas escolhas, a esses ideais que já você não acredita. E em 2022, 2023, você vai sentir emocionalmente essa necessidade de se apegar a esses ideais. Porque, como eu te disse, em 2022,
eles estavam lá no seu inconsciente, você talvez estivesse nem percebendo que ainda estava um pouco agarrado a esses ideais. Mas em 2023, você está com a comparação aqui no seu mental, como eu te disse, está surgindo aqui um medo de perder algumas... sair de alguns grupos, um medo de perder consideração ou perder. Você está sentindo aqui que, botando em prática esses novos ideias, você pode perder. E aí, você pode emocionalmente começar a sentir uma necessidade de se apegar de novo a esses ideais. Assim, como que eu tenho tanto apego por ser... Não vai ser assim tão consciente como eu estou dizendo. Você não vai pensar que isso é sobre apego, mas você vai se sentir emocionalmente tão desconfortável pelo retorno que você pode ter de alguns desses cortes, que você talvez queira voltar atrás para não se sentir assim, para não se sentir que tá deixando, sabe, as coisas, ou que tá abandonado aqui. Me parece assim que pode ser você começando a sentir durante esse processo desses cortes algumas culpas, alguns medos, e não é a vibe, Aquário. Não deixe essas coisas dominarem a sua mente, por mais que emocionalmente você sinta um pouquinho de necessidade aí de revisitar esses ideais para poder permanecer em algumas relações, para poder permanecer em alguns grupos. Não é o que a vida está te pedindo, tá bom? Corta lá sem medo mesmo, com a espada tão bem afiada que você afiou em 2022, porque com o tempo você vai sentir o retorno desses cortes. A princípio pode ser desconfortável emocionalmente mesmo, mas não se apega com o momento, sabe? Não se apega com esse desconforto que você vai sentir no começo, para você não interferir nesse processo. Deixa fluir que você vai logo começar a sentir os efeitos positivos desses cortes que você está fazendo. E o aspecto inconsciente desses cortes que você vai fazer em 2023, saiu a carta 15, que nesse tarô é o condicionamento no tarô Zen de Osho, mas ela é análoga à carta do diabo no tarô tradicional. Mas não se preocupa, que esse diabo que a gente fala aqui no tarô não é esse diabo das religiões que a gente conhece. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de diabo aqui no tarô, a gente está falando de ego. E quando aqui essa questão toda está no inconsciente para você, a gente está querendo dizer que você pode ter aqui algumas dificuldades. De novo, Aquário, vai ser um grande problema realmente para você não se deixar comparar com os outros, não ter medo de ser abandonada por fazer os cortes que você está fazendo, não ter medo de ser excluído, excluída, criticado, criticada, não tenha medo de nada dessas coisas. Confia de verdade nesses seus novos ideais. Porque aqui, com essa carta no seu inconsciente, me diz que você pode se deixar levar de novo por questões egóicas, ou seja, querer continuar agradando, Aquário, querer continuar sendo querido, sendo querida. Não é pra você fazer isso em 2023, por favor. Aceita teu processo. Você já não é a mesma pessoa. Tem coisas aqui que você não acredita mais e você continua defendendo. Tem coisas aqui que você precisa passar a defender, ideais que você precisa passar a defender e você tá se calando. Então, Aquário, aceita a renovação. Não fica aqui preso à necessidade de ser querido, de ser querida, de ser aceito, de ser aceita, porque isso vai te barrar no que é mais importante para você, que é trazer revolução por onde você passa, movimentar os ideais das pessoas ao seu redor. A sua missão é importante, Aquário, então não se perde pelo ego, tá bom? Feliz 2023 e até o próximo vídeo.